Carlos Cigarro chegou no Main Event. O fumante mais amado do Brasil vai flopar? Vai voar? O UFC Vega 100 agora. Presta, filhas. Cavaleiros e Brutamontes, donzelas e desdonzeladas, eu sou o Fabiano Rampazzo, pisando aqui no Octagon de Três Tapinhas para esta edição, para essa resenha sobre o UFC Vegas 100. Chegamos no UFC Vegas 100, né? Essa edição numerada redonda, que estava sendo ansiosamente aguardada, esperada por mim e mais ninguém, o único idiota. Estava esperando chegar ao UFC 100, Vega 100, achando que ia ter alguma coisinha. O único imbecil sou eu. Mas ninguém, nem o Barbie, nem o Meloto estava excitado com isso. Né? Eu achando que porra nenhuma. O UFC ordinário. É só mais um na vida do Dana White. E eu aqui achando que o mundo ia parar por causa do UFC Vega 100. Que nada. Mas vamos lá. A gente tem... Cadê o supercard, Dana White? O UFC Vega 100 não tem supercard, mas tem um cardzinho da hora, né? Tem ali o Carlos Prates, né? O nosso Carlos Cigarro, Cody Garbrandt, um ex-campeão, vai lutar nesse evento, Carolina Kovacevic, né? Uma ex-desafiante, está também neste card. Não tá tão ruim assim também o card. É isso que eu tô querendo dizer. Deixe seu like aqui, né? Porque este podcast é maravilhoso. Deixe seu dislike também, se você já não gostou deste começo, pode dar um dislike, o importante é você interagir com a gente, o algoritmo saber que você interagiu, ou um ou outro, e bora pra Três Tapinhas, sempre no YouTube, sempre no Spotify, caminhoneiro na boleia apareceu outro dia aí, é nós truta, né? Gravamos o Spotify pra você, chapa, e bora desespinhar, porque eu tô vendo aqui ou UFC Fight Night Moreno versus Albazi aqui no retrovisor, né? Tem alguma coisa que a gente precisa falar ainda sobre esse evento e depois a gente entra no evento do próximo sábado. Meloto, chega mais, o Wikipédia do MMA. Qual que é o teu espinho do sábado passado, do evento passado, Moreno versus Albazi? Conta pra gente. Saudações, meus amigos. Bom, eu não tenho uma coisa muito grave para lamentar, nem nada para elogiar tanto também. Mas eu quero deixar aqui claro que eu acreditei em Brandon Moreno, ao contrário de certas pessoas desse podcast aqui, que duvidaram do ex-campeão dos pesos moscas, eu botei fé nesse cara. E eu não sei o que viram, não sei o que enxergaram no tal do Albazi. Eu não entendi até agora e gostaria, inclusive, que quem está aqui comigo nesse podcast falasse um pouco sobre isso, né? Falasse... O que enxergou nesse cara que eu não enxerguei? E ele não mostrou nesse último sábado. Tá certo, Meloto. A indireta mais direta que eu já recebi. Na verdade, você já passa a bola para mim. Eu não vou nem comentar o que você falou, o seu espinho. Eu já vou trazer o meu espinho. O meu espinho é uma resposta ao seu. O meu espinho na garganta é a completa inércia de Amir Albazi nessa luta. Inacreditável, cara. Que falta de vontade de lutar. Não é nem de vencer, é de lutar. Não reconheci. A carapuça serviu. Quem tava botando fé no Albazi aqui de nós três era eu. Nem você, nem o Barbie botou. Eu morri sozinho nessa mesmo. Muito consistente, um grappler consistente, a forma como veio vencendo, tinha ali o Kakara France no currículo dele, um lutador em franca ascensão, vem de contusão, mas também estava parado. Essa coisa de tempo parado é uma faca de dois legumes, como diria Vicente Mateus, porque você também descansou o cérebro, descansou os músculos, né? Não fez grandes sparrings que te chacoalhou demais. Tem um ponto positivo também, assim, eu achei que ele ia voltar, cara, arrebentando, eu achei que ele ia passar por cima do Moreno, errei na análise, aceito a crítica, enxerguei um Albazi errado, não sei se ele é este que lutou contra o Moreno mesmo, e é isso aí, ou se foi uma noite ruim, a gente sabe que esse esporte tem disso, né, mas, cara, queimei a língua, podem sambar em cima da minha cabeça aí, que eu vou deixar, porque eu concordo, é isso aí.
E Barbie, Capitão Carisma, chega mais, por favor, o maior analista de lutas desse Brasil varonil. E qual é o teu espinho na garganta? Meu amigo Rampaz, todos erramos. Eu já coloquei o título de meu garoto em cada sujeito. E eu vou te dizer que assim, o seu amor pelo Albazi era uma coisa que me deixava assim, eu não entendo. Talvez ele esteja vendo algo que eu não vejo, mas eu não entendo. É muito doido, porque o Rampazzo entende demais da coisa. Entende demais. Mas essa aqui... mas todos já tivemos isso. Eu patrocinei o Miles Jury com tanta força quando ele estreou no UFC, e eu tenho que aturar isso pro resto da minha vida. O meu espinho na garganta, senhoras e senhores, vai para o fato que Erin Blanchfield contra Rose Namajunas teve 5 rounds. Fenomenal, cara. É isso que eu sempre pedi. É isso que eu sempre quis. Eu sei que as pessoas estão falando, mas não foi uma luta tão boa assim. Beleza, eu entendo que pelo ponto de vista do entretenimento, talvez não seja a ideia mais interessante do planeta. Mas só que olha só pelo ponto de vista esportivo, o tanto que foi importante essa luta ter a extensão que ela teve. A vencedora teria sido outra se essa luta tivesse tido é complicado, mas se essa luta tivesse 3 rounds, a vencedora teria sido a Rose. Ela ganhou os 2 primeiros rounds claramente, a luta virou a partir do terceiro. E isso demonstra que uma coisa que é essencial para campeão é a capacidade de você conseguir se manter lutando em alto nível ao longo de 5 rounds. E o fato é que quando você vai para divisões menos privilegiadas, com caras de grande nome, com menos estrelas, muitos desses lutadores só vão lutar 5 rounds a primeira vez quando eles vão disputar o cinturão. E aí complica, né? Eles podem perder por uma coisa besta dessas. Ou às vezes os caras nem deveriam ter se candidatado a disputar o cinturão pelo simples fato que eles não conseguem sustentar o ritmo lutando 5 rounds. Então, isso é importante, cara. Esse tipo de coisa é muito importante esportivamente. E eu acho que essa luta sábado foi um perfeito exemplo disso. Como eu falei, a gente teria outra vencedora. Todo o cenário de como os moscas femininos vão se desenrolar pelo próximo ano estava pesando nessa luta. Porque a próxima candidata ao título depois da Fiorot muito provavelmente vai ser a Blanchfield saindo dessa luta aqui. E poderia ter sido a Rose se essa luta tivesse 3 rounds. Importantíssimo. Eu espero que a importância disso não seja passada para trás. Eu acho que essa é uma mudança crucial para o esporte. Porque o fato é que as lutas de 5 rounds hoje são absolutamente arbitrárias e elas não deveriam ser. Luta entre top 5 deveria ser sempre 5 rounds. Tenho dito. Maravilha, capitão, maravilha. Agora vamos olhar para frente. O UFC Vegas 100. Eu vou ficar repetindo o UFC Vegas 100 até o fim desse podcast, tá? Para mim, eu vou comprar um bolo no sábado e assoprar velhinhas. É uma festinha só mim comigo mesmo, então. Eu estou feliz que o UFC Vegas 100 chegou, tá bom? Bando de louco. Como é que valoriza um número desse? Que loucura da noite comer essa bola, cara. Acho que o louco sou eu mesmo. Meloto, pergunta capiciosa. O malvado sorriu, ela chegou. O UFC Vegas 100, eu não paro de falar dele, né? Chegamos. Atualize a gente, por favor, sobre o futuro do UFC Vegas / UFC Apex. Porque é disso que se trata essas edições, né? Evento sem público, dentro das instalações do UFC em Las Vegas. Tem um número de pessoas limitado para entrar ali, só as academias, um ou outro familiar. Tem futuro? Haverá o UFC Vegas 101, 102? Chegaremos ao UFC Vegas 200? Que informações ou quais palpites? Qual é o teu sentimento que você tem sobre isso? Bom, sobre o UFC Vegas no Apex, isso aí, galera, vai continuar acontecendo. A atualização que a gente tem mais recente surgiu agora nesse final de semana no UFC Edmond, com o David Schell, que é um dirigente do UFC, onde ele comentou que o UFC não tem planos de acabar com o UFC na Arena Apex tão cedo. Aliás,
ele disse que não vê a possibilidade disso acabar um dia. Ele acha que o UFC nunca mais vai ser o mesmo nessa questão aí, porque esse local, essa arena, é muito... tem uma logística muito boa para os atletas, muitos moram ali perto mesmo, os custos são muito baixos, então eles conseguem realizar eventos ali muito facilmente e o custo é baixo. Então, a tendência é que isso não acabe, né? A não ser que eles construam uma outra arena na mesma perto ali, enfim. E, inclusive, a gente já tem mais um evento do UFC Vegas anunciado para o ano que vem, o primeiro card. O UFC, no dia 11 de janeiro, vai realizar o UFC Vegas 101, já está marcado. Não temos luta principal ainda, temos ali em torno de 7, 8 lutas já marcadas. E é isso, galera. O UFC Apex chegou para ficar. Cara, deve ser um custo-benefício maravilhoso para UFC. Esse UFC Apex, esse UFC Vegas. Puta, ali dentro da minha casa, não pago aluguel, não. Cara, deve ser uma coisa. A conta deve fechar muito bem para esses eventos menores mesmo. É isso aí, cara. Custava fazer uma festinha por ter batido 100? Custava colocar uma lutinha mais diferentinha, chamar, sei lá, cara, eu sou muito louco mesmo. Ô, Barbie, por favor, ó, de novo, se o malvado sorriu, a sua pergunta chegou, meu amigo. Sinto muito, se vira. Queremos saber o seguinte, porque nesse UFC Vegas 100 temos Cody Garbrandt. Barbie, cara, o que aconteceu com o Cody Garbrandt depois daquela luta contra o Dominick Cruz? O que aconteceu com esse cara depois que ele venceu o Dominick Cruz naquela noite daquele jeito? Conta pra gente. Cara, o coach teve a atuação mais estelar da vida dele, mas ao mesmo tempo a gente tem que lembrar o tanto que o jogo casou ali, sabe? Porque não é como se o coach estivesse apresentando, depois daquela luta, problemas que ele nunca apresentou anteriormente, sabe? A defesa dele, quando entra em troca franca, sempre foi pífia, e essa é uma coisa que você consegue ver naquela luta contra o Dominick Cruz. Qual que é a questão aqui? A questão é que ele tem fundamentos de boxe mais apropriados para como que ele soca. O Cruz nunca teve isso muito bem, ele sempre priorizou a movimentação dele, que é aquela coisa bem pouco ortodoxa, e sempre se priorizou cortar ângulos. Então, muitas vezes os socos dele não são os mais rápidos, nem tem os melhores fundamentos. O que isso leva é que quando você entra numa troca mais franca, o cara que tem melhores fundamentos vai bater mais rápido e vai bater mais pesado. Aí ele entrou na troca franca com o Garbrandt e ele estava tomando knockdown a rodo. Mas se você vê essa luta de novo, você vê que muitos dos melhores momentos do Garbrandt, ele estava engolindo pancada. Então, essa particularidade dele, da defesa dele, não surgiu do nada. É uma coisa que ele sempre teve. E o que é interessante aqui é que no decorrer da carreira dele, após a derrota para o TJ Dillashaw, isso sempre apareceu, mas o que, ao invés de melhorar nisso, ele começou a fazer jogos que faziam com que ele não entrasse tanto da média para curta distância. Qual que é o problema aqui? É que média para curta distância é onde o Garbrandt se destaca. É onde ele pode usar a velocidade absurda dele e o poder de nocaute muito acima da média da categoria que ele tem. Então, você vê performance dele contra o Rafael Assunção, contra o Trevin Jones. Eu sei que contra o Rafael teve aquele nocautaço, mas foi uma performance bem aquém do esperado, porque o Garbrandt simplesmente evitou a média distância a todo custo. Ele estava priorizando movimentação e chutes, que, tipo assim, funcionam, mas esse tipo de jogo só vai funcionar contra o nível mais baixo. O fato é, o Garbrandt tem mãos extremamente rápidas, extremamente pesadas. Ele tem um queixo dos melhores? Não, mas eu também não acho que é um queixo de papelão. Ele é só um cara que não tem fundamentos defensivos bons, sabe? Eu vou falar aqui que ele não tem a melhor movimentação de cabeça, e eu sei que vai ter gente nos comentários preparada para me comer com os gifs dele na luta dele contra o Cruz. Mas existem diferentes movimentações de cabeça. E se toda vez que você recua ou que você bate, a sua cabeça não se mexe, você não tem a movimentação de cabeça boa. Se para você movimentar a cabeça você tem que fazer só isso, então não é uma boa movimentação de cabeça. E é esse que é o problema, né? Toda vez que ele entra na troca franca, a cabeça dele tá ali, parada, estática. Quando ele baixa, cabeça parada, estática. Quando ele tenta recuar, a cabeça tá parada, estática. Então todo esse tipo de coisa, essas falhas defensivas, a falta de guarda que ele tem, isso cobrou muito. As questões estratégicas dele também são problemáticas, porque
ele tentou super compensar o problema de entrar demais na trocação franca, com nunca mais entrando na média distância. Isso fez com que até boxeadores, tipo assim, o Fonte é um boxeador fundamentalmente mais correto do que o Garbrandt, mas não quer dizer que o Garbrandt não tinha armas para vencer aquela luta, só que ele não queria usar aquelas armas justamente porque ele estava preocupado com os problemas de tomar um upper na média para curta, sabe? E aí ele ficava na distância longa e ele não tinha os fundamentos corretos de boxe ali, o jab, a movimentação e o controle de distância para vencer o Fonte nessa área. Então é isso, cara. São defeitos do Garbrandt que o Cruz não conseguia cobrar. Essas coisas que o Garbrandt faz mal, o Cruz não tem jogo para cobrar. Então ali foi um casamento espetacular. Claro que também foi uma performance espetacular do Garbrandt. Ele lutou como nunca na vida. Mas é isso. Depois disso, ao invés de corrigir os problemas que ele tinha, ele tentou jogar não valorizando os pontos fortes dele. E, portanto, ele se tornou isso, um lutador que está ali à beira do top 15, mas toda vez que sobe um pouco o nível, ele toma pancada. Muito bom, Barbito, muito boa análise. Não deixe de se inscrever aqui no nosso podcast. Você está no YouTube e não está inscrito, cara. Qual o teu problema? Você está vendo nosso vídeo e não está inscrito? Pra gente faz diferença. Dá essa moral, ativa o sininho lá. A gente não vai ficar enchendo o teu saco. É um podcast por semana só. É um por semana. Ativa o sininho, se inscreva aqui. Pra gente faz diferença. A gente quer bater 1.000 inscritos. E vamos para o Rampazzo Reage. Aquele momento em que você que comentou pode aparecer aqui no YouTube e no Spotify. Bora. Rampazzo Reage. Abre aspas para Luiz Gustavo. Interessante o Poatan sendo literalmente o lutador mais excitante do UFC, sem falar nada e sem trash talk, movendo milhões de fãs inexplicavelmente pelo mundo. E o baba-ovo de gringo Rampazzo dando esse título pro Chimaev, que luta a cada 2 anos e pegou o primeiro top 5 da categoria agora. Tenha paciência. Fecha aspas. Luiz Gustavo, segura a onda aí que o que é teu tá guardado. Que antes eu vou ler o segundo comentário aqui do Felipe Pacheco. Porque os 2 comentários falam do mesmo assunto, eu vou responder esses 2 meio que de uma vez. Abre aspas. Meu amigo Rampa, gentilmente eu discordo de você e concordo com o Meloto, mas principalmente com o Barbie, sobre o tema quem é o lutador do ano. Também não acho que há muita disputa. Lembrando que, para mim, o lutador do ano era o Poatan e não o Topuria. Eu, o babador de ovo de gringo, acho que o lutador do ano é o Poatan e não o Topuria. Mas vamos continuar aqui. Com relação aos feitos esportivos, e aí o Felipe Pacheco discorda, não dá nem para começar o nível de oposição, bem como o desempenho. Topuria foi dominante do segundo, com 2 dos 3 melhores da história. Alex fez um lutador medíocre, Roundtree, parecer bom. E agora, com relação ao fenômeno fora do esporte, que é o que eu disse que justifica ser o Poatan, né? Além de ter feito 3 defesas, que não é pouca coisa, uma ressonância muito grande, né? O nome dele circulando muito grande fora da bolha, talvez seja um exagero dizer, mas enfim, dentro da bolha, eu diria, circulando muito, muito dentro da bolha. Mas aí vou continuar a leitura do comentário do Felipe Pacheco, que ele fala aqui, com relação ao fenômeno fora da bolha, né, do esporte, também não há comparação. Além de nós, doentes por MMA, ninguém sabe quem é o Alex, nem aqui no Brasil. Isso é verdade. Isto é verdade. Pergunte para qualquer pessoa da tua família, tua tia, tua amiga da tua namorada, ninguém sabe quem é ninguém. Ninguém sabe quem é John Jones, ninguém sabe nem quem é McGregor. É uma loucura como o MMA não fura bolha. É uma loucura isso. Fora algumas citações tristes de 30 segundos na Band, que tem parceria com a UFC, nem se fala do Alex. Em programa esportivo nenhum. O Topuria, ao contrário, é enaltecido inclusive pelos atletas de outros esportes. E seu clube do coração, Real Madrid,
da RT no Topuria. Ele foi eleito o jovem espanhol mais influente do mundo. Foi recebido pelo primeiro-ministro da Espanha, que garantiu a cidadania. Não bastasse tudo isso, tem mais seguidores que o Alex no Instagram. Ele passou recentemente o Poitin no Instagram, em número de seguidores. Ou seja, meu amigo, respeitosamente, mesmo no seu argumento, Topuria é o melhor lutador do ano. Cara, você trouxe bons pontos aqui, hein? Eu acho que eu posso estar sendo... Eu realmente fico com a sensação de que... Eu vou citar os exemplos que eu citei no podcast passado. De que se perguntar para Beyoncé e para Kamala Harris, que aliás, hoje a gente está gravando numa terça-feira, que nessa terça-feira está decidindo quem vai ser a próxima presidente dos Estados Unidos, se ela ou Trump. Essas duas mulheres, Kamala Harris, possível futura presidente dos Estados Unidos, e Beyoncé, Poitin, chama! Já ouvi falar. Topuria, I don't know. Eu tenho essa sensação, mas essa é uma provocação que eu te faço, Felipe, e nos Estados Unidos? Porque talvez quando você compara Espanha e Brasil, você tem razão. Mal comparando, né? É como se o Poitin tivesse sendo vangloriado loucamente pelo Corinthians ou pelo Flamengo. Coisa que não acontece, né? Laureado, né? Cogitando a próxima luta dele ser no Maracanã, lotado, ou na Neoquímica Arena, né? No Itaquerão, lotado. Não se fala disso. Então, realmente, o Topuria é maior na Espanha do que o Poitin é maior no Brasil. Você me convenceu nisso. Será que nos Estados Unidos, que é o principal mercado do UFC, o Topuria é maior que o Poitin? Essa é uma provocação que eu te faço. E, meu amigo, sobre você babar ovo de gringo, eu me sinto um pouco como aqueles analistas de política que eu sigo e acompanho, que exercem um bom jornalismo e são imparciais, aí aparece lá a tropa petista, seu fascista, bolsonarista fascista. No mesmo vídeo vem a tropa bolsominion. Esquerdista, marxista, comunista. Você, cara, decide, o cara ele é comunista ou ele é direitista, fascista? É a prova da boa isenção dele, né? Eu acho engraçado você me chamar de baba-ovo de gringo, sendo que na edição passada eu estava aqui defendendo o Poitin como o lutador do ano. E apesar do Felipe Pacheco ter me convencido de que o Topuria é maior como ressonância na Espanha do que o Poitin no Brasil, isso ele trouxe ótimos argumentos, nos Estados Unidos eu ainda fico em dúvida. Eu ainda tendo a achar que o meu voto seria no Poitin como lutador do ano. O babador de ovo de gringo, tá? Só quero dizer uma coisa, eu não gosto do Ankalaev. O chapa aí, não acho que foi o Luiz Gustavo, depois eu vou buscar, que falou que eu fico me masturbando vendo o pôster do Ankalaev. Cara, seria mais fácil eu fazer isso com o Paul Craig do que com o Ankalaev, tá? Faz mais meu tipo, o Paul Craig. Eu não gosto do Ankalaev como lutador, como personagem, como gerador de conteúdo, acho ele chato fora e dentro do octógono. Acho que o Poitin já tinha que ter lutado com ele. Ô Luiz Gustavo, não dá para entender a diferença de uma coisa e outra, cara. Não seja tão binário. As coisas não são assim, cara. Não seja tão 880. Existe zona cinzenta no meio disso tudo. Bem-vindo. A respeito do que o Rampaz estava falando aqui, a respeito da bolha, eu fico pensando se não existem muitas bolhas que a gente não tem acesso e que mesmo assim, claro que a gente consome muita mídia vindo de outros países, eu acho que principalmente dos Estados Unidos, e aí eu fico pensando se a gente não atribui muito essa imagem de quem é o lutador popular à parte estadunidense, né? Porque
É como foi dito, o Topuria, a popularidade dele não vai ser nos Estados Unidos. É o fato que ele é um atleta que está se destacando muito vindo de um país bem menor que é a Espanha. Por exemplo, alguém aqui tem alguma ideia de quão grande o Francis Ngannou é em Camarões? Porque eu não faço a mínima ideia, cara. Ele pode ser a maior estrela que o país já viu. Eu não faço a menor ideia. É completamente fora da minha bolha. Talvez seja completamente fora da bolha de outras pessoas. Eu não faço ideia do que acontece na Europa, de como que eles acompanham os esportes, de quem são as estrelas que eles acompanham. Então eu fico pensando se não tem muito disso aqui, que a gente está pegando uma estrela de um ponto de vista global, mas a gente só está olhando pelo lado do mercado que a gente conhece do UFC, que nesse caso é Brasil e Estados Unidos. Fala. Desculpa, mas assim, também não dá para comparar Camarões com a Espanha. Camarões não tem o maior clube de futebol do mundo. A Espanha tem, e esse clube está com Topuria a todo momento. Então tem alguns ícones globais ao lado do Topuria. Os pontos que o Felipe Pacheco trouxe, eles fizeram muito sentido, sim. E a Espanha não é um país tão pequeno assim, ainda para lá de 60 milhões de habitantes. É um dos maiores países da Europa, depois da Inglaterra, talvez o maior. Depois, junto com a França ali. Não, com certeza. Eu só quero dizer que assim, tipo, o Topuria ser gigante na Espanha não é a mesma coisa que o Ngannou ser gigante em Camarões. Não é. Sim, mas não era nem essa a comparação. A comparação era de como que talvez eu esteja falando por mais gente, mas eu só posso falar pelo meu ponto de vista de como eu não sei como que esses países seguem seus ídolos, sabe? Eu não estava nem falando de qual que é a diferença de ser grande de um país ou ser grande no outro, mas eu não faço ideia de quão grande o cara realmente é no país dele, porque eu não falo a língua. Mesma coisa de pegar o Dvalishvili e falar em relação à Geórgia. Eu não sei, talvez ele seja um ícone na Geórgia. Eu não faço a menor ideia, cara. A menor ideia. Mas essa é uma resposta difícil de se ter, viu? Não é com uma pesquisinha no Google e no chat GPT que você vai conseguir responder isso. Não é nem conversando com alguém que mora lá. Porque se alguém perguntar pro Luiz Gustavo, vem um gringo e pergunta pro Luiz Gustavo, o Poitin, ele é muito conhecido aí no Brasil? O Luiz Gustavo provavelmente vai dizer que sim. E não é. Não é. Tem uma coisa que eu faço, eu vou contar isso para vocês, cavaleiros brutamontes, donzelas e desdonzeladas, e vou contar isso pro Meloto e pro Barbie também, uma coisa que eles não sabem. Desde que a gente começou a gravar o Três Tapinhas aqui, antes de ir ao ar, a gente fez vários testes antes, não valendo. Desde que a gente começou o primeiro teste, que eu comecei a fazer pesquisas de mercado do meu círculo sobre lutadores de MMA. Com familiares, com amigos, em ambiente de trabalho. Eu sento numa mesa diferente, com gente que eu não conheço, no futebol, na academia. Eu vou começar... Cara, posso fazer uma pergunta meio nada a ver? Pode. Fala espontaneamente o nome de um lutador de MMA. 90 de 10 pessoas, 9 não conseguem dizer nenhum. Dizem, aquele que tem voz fina, aquele negro que tem voz... Anderson, eles lembram do Anderson e não lembram o nome. Alguns conseguem puxar da história e aí falam Anderson Silva, falam Minotauro, é citado. Lutador, aí eu pego e falo assim, tá bom, agora eu vou falar alguns da atividade. Charles do Bronx, nunca ouvi falar. Alex Poitin, nunca ouvi falar. John Jones, nunca ouvi falar. Conor McGregor, nunca ouvi falar. Mas, cara, Conor McGregor fez um filme, tá no Prime Video, nunca ouvi falar. O Matador, acho que até vi o filme, mas não sabia que o ator chamava isso. Não, a gente não fura a bolha. A gente não fura a bolha. Aceitem isso. Bom, é isso. Esses assuntos sempre rendem. De qualquer maneira, eu queria agradecer ao comentário e à provocação do Luiz Gustavo, do Felipe Pacheco também, né? Os dois discordando de mim. Engraçado, né? Um discordando de mim porque eu fui Pacheco. O outro discordando de mim porque eu sou anti-brasileiro. Viva a democracia. O UFC Vegas 100. Eu tô tão louco com essa coisa do número 100 que eu nem falei ainda o nome do oponente do Carlos Prates.
E não vou falar agora também ainda. Porque eu odeio esse cara. Aí eu odeio um gringo, Meloto. O cara é gringo e eu odeio ele. Mas eu tenho que babar os ovos do gringo tudo? Que coisa, hein? Pois é. Enfim, é o Neil Magny. Esse cara, para mim, é o lutador mais enfadonho da história do MMA. Eu não suporto ele. E aí você sai para fora do octógono, as declarações dele, uma coisa soma-se a outra. Assim. É um lutador nojento dentro do octagon e fora do octagon. Pelo amor de Deus, Carlos Prates, faça o que tem que ser feito. Entre com o cigarro aceso. Aceso. Tá? Meloto, por favor, qual o serviço do card principal do UFC Vega 100? Bom, o card principal do UFC Vega 100 começa às 21 horas, no horário de Brasília, e a primeira luta é entre o Mansur Abdulmalik contra o Dusko Todorovic. Tá aí um confronto entre dois pesos médios, bem explosivos, principalmente o Mansur, que está fazendo a estreia dele no UFC, veio do Contender. Bastante poder de nocaute esse cara, hein? Atenção. E o Dusko já nocauteou Michel Pereira, para quem não sabe, fora do UFC, mas no UFC ainda não mostrou a que veio, tá deixando a desejar. Tem potencial, mas mostrou muitas brechas. Favorito, ao meu ver, é o Mansur, pela invencibilidade, até não tem muita fita, né, que se fala, né, muita coisa que a gente possa ver para analisar, mas eu vou confiar um pouco mais no poder de nocaute dele, porque o Dusko já me decepcionou. O Meloto, e na sequência, já comenta aí, por favor, a luta entre duas ranqueadas do peso palha feminino, a Luana Pinheiro e a Gillian Robertson. O meu coração bate mais forte para as duas, hein? Ai, ai, ai. Cara, uma luta equilibrada. E a Gillian Robertson vem vencendo lutas, né? Exato. A luta, no papel, assim, pode ser mais equilibrada do que na prática possa ser. Mas eu vejo uma boa vantagem para a Gillian, viu? Então, na verdade, eu queria te perguntar isso. Esse favoritismo tão grande nas bolsas de apostas da Gillian Robertson, você está de acordo, Meloto? Depois eu quero ouvir o Barbie também. Eu tô de acordo, sim, cara, porque a gente olha o cartel da Gillian e não chama atenção, né? Ela tem muitas derrotas, mas ela tem muita habilidade no jogo de solo, evoluiu a parte em pé, tá conseguindo manter ali também, não ser nocauteada, tá lutando de forma segura ali. E a Luana mostrou muitas brechas nessas últimas lutas dela, vem de 2 derrotas, que é onde a Gillian pode explorar. Ela foi finalizada pela Angela Hill, cara. Fica muito complicado de apostar nessa luta. E a Gillian vem num momento bom na carreira, né, Barbie? Mas, cara, é pra tanto, o favoritismo tá gigantesco, cara. Cara, eu acho que sim, para ser sincero, é igual você falou, ela tá vindo num ótimo momento na carreira, e eu vou dizer que, assim, necessariamente para vencer a Gillian, você precisa ter pelo menos o wrestling para bater de frente. Senão ela vai quedar e vai passar o caminhão. Ela fez isso com basicamente todo mundo que ela conseguiu quedar dentro do UFC. E o negócio é que mesmo que a Luana tenha um judô de alto nível, ela demonstrou não ter o cardio suficiente. E vale constar aqui que a Luana virou até uma lutadora meio meme, né? Ela foi nocauteada pela Grappler lutando com a Amanda Rivers e foi finalizada pela Striker lutando contra a Angela Hill. Então você fica pensando, pô, talvez ela consiga barrar as quedas a princípio, mas ela não vai ter o cardio. E mesmo que ela consiga barrar as quedas, será que ela tem a trocação? Mesmo a Gillian Robertson não é nada em pé, cara, mas eu fico questionando aqui se a Luana também é muita coisa, para falar a verdade. Eu sei que ela tem poder de nocaute para a categoria, mas fico pensando se não morre aí, sabe? Sim. Bom, na sequência, no peso galo, a gente tem o Rick Turcios, zebra também, contra o Bernardo Sopagia. Quer falar alguma coisa rapidinho aqui, Melo? Essa luta aí, o Bernardo voltando daquela derrota dele, né, contra o Vinícius Lockdog, depois de um nocautaço que ele levou na estreia, um dos melhores nocautes do ano. É um cara talentoso, habilidoso, e eu acredito que ele é o favorito mesmo, porque o Rick Turcios é um cara que não me chama atenção em muita coisa. Tem um grappler talvez bom, mas eu confio muito mais no potencial do Sopai. E na sequência tem o Boi Cansado contra o Renier de Rieder, né? O Gerald Michart. Tão empolgados com essa luta?
Pô, cara, eu tô empolgado com essa luta. Eu acho que vai ser um duelo de grappling dos bons. Eu acho que os dois são excelentes nesse quesito. São lutadores mais, tipo assim, mais de ritmo do que de explosão. E eu acho que vai ser interessante ver o Renier finalmente lutando nesse nível. E eu acho que esse é um casamento muito bacana para ele, sabe? Porque é um cara que não vai simplesmente explodir a cara dele em 3 minutos com uma capacidade atlética fora da conta. É um cara que vai deixar a luta acontecer. Da mesma forma, é um casamento bacana para o Mechaed, pelo mesmo motivo. Não é um cara super atlético que vai simplesmente sobrepujar ele fisicamente. Os dois vão deixar a luta acontecer e eu acho que é uma luta que, assim, eles têm jogos até parecidos e eu acho que casa em muitos sentidos. Eu acho que vai ser bem legal de se ver. Ô Meloto, o Barbie já falou tudo e mais um pouco sobre o Cody Garbrandt. Então eu quero saber de você, esse common event aí, o Cody Garbrandt contra o Miles Jones. Teu palpite iria no favorito Miles Jones? A fase não tá boa mesmo, cara? Não, meu palpite vai no Cody Garbrandt. Eu acho que onde ele é mais vulnerável mesmo, que é a questão do queixo, não é onde o Miles Jones vai obter uma vantagem. O Miles Jones é um grappler e, embora o Cody foi finalizado pelo Davidson Figueiredo, eu acho que aí existem diferenças de níveis. O Davidson é muito bom, né, subestimado nessa área. Então eu confio um pouco mais no Cody nessa luta. Agora, se ele perder pro Miles Jones, aí entrega essa carreira, né? Tá certo. É o teu campo minado também? Vai ser no Cody Garbrandt, ou Meloto? Não, eu tenho umas lutas um pouco mais confiáveis, digamos assim. Entendi. E chegamos na luta principal. Pelo amor de Deus, Barbie, pelo amor de Deus, Capitão Carisma, não me decepcione. Eu quero muito... Eu quero que você faça logo a análise de um e de outro, porque eu quero ver o teu palpite. E seja sanguinário em seu palpite. Começando por ele. Pelo homem do tabaco. Pelo cigarreiro, pela cigarrilha. Carlos Cigarro Prates. O que o nosso brasileiríssimo vai trazer para esta luta contra a mala New Magni? A máquina, pô. Carlos, a máquina. Se você não é fã do Carlos Prates, pô, você nem deveria estar assistindo esporte. Ele faz tudo que um fã de MMA deveria gostar. O cara tem o poder de nocaute, ele tem a destreza na trocação, a boa movimentação, a variedade de golpes, variedade de alvos. E uma coisa que é muito interessante, né, que a gente sempre comenta, que apesar da gente ficar com esse receio aqui em relação ao cardio dele, pelo fato dele ser fumante e tal, não, porque ele vai cansar, a luta vai chegar ali no terceiro round, talvez ele canse, mas ele é um cara que, em geral, começa devagar. Ele vai esquentando a luta depois, no segundo round. Ele já perdeu alguns primeiros rounds, mesmo dentro do UFC, em performances que eu considero dominantes. Porque foi justamente isso. Ele começou a lutar, começou a aumentar o ritmo, a luta virou completamente. E, cara, ele é um boxeador extremamente preciso, tem uma mão muito boa mesmo, tem ótimas joelhadas, tanto joelhadas de encontro, como joelhadas ofensivas, sabe? Principalmente no corpo, que gerou um dos nocautes mais brutais que eu já vi contra o Charles Hatke. E, cara, essas joelhadas aqui são cruciais sendo um cara mais alto, né? Porque, obviamente, ele não vai ter a força física de muitos dos lutadores da categoria. Mas o que adianta se o cara não consegue encurtar a distância? Tenta encurtar, toma aquela joelhada certeira, frontal na sua barriga, na sua costela, machuca pra caramba, bicho. E o fato dele conseguir usar isso com um timing tão bom, faz parte do jogo de boxe dele também. Que ele consegue controlar o adversário na distância e controlar as encurtadas dele. Ele também tem bons chutes baixos, sabe machucar bastante o adversário. Essa acaba que é uma arma que aparece menos, mas eu acho que ela vai aparecer mais nessa luta em particular. Eu acho que essa é uma arma muito importante para esse confronto em particular, e o Pratt sabe fazer. Ele chuta muitíssimo bem, tem bons chutes altos, ele tem bons chutes médios, chutes frontais dele. Eu diria que ele é um trocador extremamente completo, sabe? Em todas as distâncias ali, ele sabe o que fazer. Sendo um cara mais alto, é óbvio que ele preza mais pelo controle na longa, assim, trabalhando seu boxe, trabalhando chutes frontais, chutes médios e altos, mas na curta distância, na média para curta, trabalhando ajoelhadas, trabalhando cotoveladas. Eu gostaria de ter visto mais a respeito do clinch dele, o pouco que eu vi foi muito bacana, mas eu acho que esse aqui é um confronto que isso pode ser cobrado. Ainda não sei quase nada a respeito do jogo de solo dele, ele foi quedado uma vez, que foi justamente na luta dele no Contender Series, mas até o momento a defesa de quedas dele pareceu extremamente afiada, parece ser um cara muito inteligente, um cara que tem a medida perfeita daquela sede
de sangue, mas sem se desgastar demais. Pô, o nocaute dele contra o Jing Liang foi uma das coisas mais assustadoras que eu já vi, justamente porque o Jing Liang já estava às portas da morte, mas ele não ia para cima, sabe? Ele não dava aquele gás de tipo, ok, vou desferir 400 mil golpes aqui, porque se isso não der certo, acabou, né? Você está exausto. Ele ficou na distância, controlando a luta o tempo todo, dando um knockdown, o cara levantava, ele ia trocando ainda com consciência, deu outro knockdown, até que finalmente o cara não levantou mais. É um trocador espetacular. Sério mesmo, o nível do Carlos Prates em termos de trocação, ele talvez seja o melhor trocador limpo da categoria. Uma luta dele contra o Michael Dallas Page seria bem interessante, justamente por coisas desse tipo. Claro que MMA é um esporte mais completo, existem várias áreas do Carlos Prates que a gente ainda não viu ele jogando, e que eu tenho que imaginar que ele não seja tão excelente como ele é na parte em pé. Até porque, tipo assim, pelo simples fato que somos seres humanos, somos falhos, e o tanto que esse cara é bom na trocação, se ele for bom assim em outras áreas, pô, aí não vai ter para ninguém. Mas, bicho, ele é excelente e eu estou muito ansioso por ver mais esse capítulo na carreira dele, bicho. Ele tá desempenhando extremamente bem no UFC, realmente correspondendo às expectativas toda vez que ele entra no octógono. Ô Barbie, e o Neil Magny? O que ele vai trazer pro octagon nessa luta, nesse sábado, além de sonolência? Eu vou dizer assim, eu sei que você detesta o Neil Magny, mas o Neil Magny é aquele cara que, assim, o que ele traz é justamente um cardio muito fora da conta, um jogo de clinch muito apertado, uma capacidade de virar a luta a todo momento, não porque ele tem um poder de nocaute muito grande, mas simplesmente por ser incansável. Chega o terceiro round, o adversário está começando a sentir um pouco o gás, o Magny está começando a acelerar, sabe? E ele é realmente incansável. Você vê várias lutas que ele toma atraso no clinch, toma quedas, toma atraso na trocação, chega no terceiro round, ainda é ele que está indo para cima. Defeitos do Neil Magny são as coisas mais simples de se descobrir, porque sempre são os mesmos defeitos, desde que ele estreou dentro do UFC até hoje, que o cara não defende quedas muito bem, e não defende chutes baixos muito bem. É sempre a mesma coisa, porque ele tem uma postura bem fechada, a base dele não é muito aberta para tentar maximizar a altura, e ele não bloqueia chutes baixos justamente porque ele está o tempo todo tentando colocar o jab dele na cara dos adversários. Coisa que ele faz bem é principalmente utilizar essa distância com um volume maior de golpes, trabalhar o jogo de chão dele quando ele consegue as quedas, consegue o ground and pound. A última vitória dele é aquela virada incrível em cima do Mike Maluk, ele foi dominado por 13 minutos e conseguiu um nocaute faltando 1 minuto para a luta terminar. E eu acho que isso meio que define o Magny, sabe? Ele nunca é carta fora do baralho. Ele é esse cardio fenomenal que ele tem faz com que ele sempre esteja dentro da luta, sempre tentando coisas, mesmo que ele seja extremamente vulnerável. Eu nunca vi o Magny chegar numa luta e falar, quer saber, perdi, parei de tentar. Mas, igual eu falei, ele tem muitas vulnerabilidades que já foram exploradas anteriormente e que eu imagino que ainda vão ser exploradas mais vezes. E toda derrota dele que os caras souberam explorar isso foi uma derrota muito acachapante, né? Você vê as lutas dele contra o Ian Machado Gary, o Durinho, até o próprio Chiesa. O Chiesa que tem vários defeitos também, mas simplesmente conseguiu quedar o Magny sem parar. Então, esses defeitos são muito exploráveis. Eu acho que esse é um cara realmente porteiro, porque ele não vai deixar qualquer um passar. Você precisa ter um conjunto de habilidades, você precisa pensar. Você não pode explodir o seu cardio, porque ele vai estar na luta quando o seu cardio terminar. Então, eu acho que ele é um porteiro excelente para essa categoria. E, por favor, Barbie, quem que vence essa luta e de que maneira que você imagina essa vitória acontecendo? Conta pra gente. Cara, eu acho que o Carlos Prates vai bater demais no Magny, sendo bem sincero. E eu acho que é justamente por isso que eu falei que os chutes baixos vão ser a arma a ser utilizada aqui. Claro que o Prates tem mais armas que vão ser efetivas, mas provavelmente, não sei se é a
primeira vez na carreira do Carlos Prates, mas muito provavelmente é uma das primeiras que ele está enfrentando um cara que não só é mais alto que ele, mas também tem maior envergadura que a dele, né? O Carlos é um gigante para a categoria e ele vai estar em desvantagem nesse aspecto. Então, eu não sei como é que vai ficar a questão do controle de distância. Ele é um trocador anos-luz do Neil Magny, então eu não estou muito preocupado com isso, mas eu acho que é essencial aqui você querer destruir a base do Neil Magny. Você querer fazer com que ele não consiga firmar o pé no chão para então criar outras oportunidades de lançar outras coisas. Eu acho que as joelhadas frontais do Prates não deveriam ser uma arma a ser priorizada nesse casamento em particular, porque o problema aqui são as quedas. Mesmo no jogo de clinch, eu não acho que o Magny tenha a desenvoltura, pelo menos a princípio, para cobrar do Prates. Quando o gás começar a pegar, se o gás começar a pegar, aí é outro esquema, mas a princípio, não muito. Então, qual que é o problema? O problema é ser pego numa perna só, acabar cedendo um jogo de chão aí, a coisa pode complicar só aí, mas eu imagino, cara, que o Prates vai dar uma surra no Magny. Em termos de trocação, eu acho que vai ser tipo a luta que o Magny fez contra o Lorenz Larkin. Eu acho que ele vai punir as pernas do Magny, eu acho que ele vai punir o corpo do Magny quando as pernas começarem a ceder, e eu acho que ele pode nocautear em cima mesmo. Eu não sei como que o nocaute vai acontecer, mas eu acho muito claro um nocaute a favor do Prates aqui. Poucas vezes torci tanto para uma luta se desenrolar e se desenhar do exato jeito que o Capitão Carisma descreveu aqui. Que assim seja. Compartilhe este episódio de Três Tapinhas com seus amigos, com suas amigas, com suas ex-namoradas, com seus ex-namorados, com seus amantes. Manda para todo mundo, sai disparando aí no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no tudo. Vai chegar em mais pessoas a palavra de Três Tapinhas, por favor. E conta, Meloto, conta pra gente alguma coisa sobre esse UFC 100. Chegamos no UFC Vegas número 100. Barbie, existia uma pessoa empolgada com o número 100 para esse UFC Vegas. Era eu, mas ninguém. Meloto, conta alguma coisa pra gente desse evento, por favor. Bom, o que eu tenho para contar hoje para vocês é para quem principalmente está preocupado com essa questão do Carlos ser um fumante, né? Ele que consome aí os seus cigarrinhos, mas até então isso não tem atrapalhado as performances dele dentro do UFC. E a respeito disso, ele se manifestou e procurou deixar claro para as pessoas que isso realmente não tem atrapalhado ele e, caso aconteça, ele vai ser o cara mais preocupado a tentar resolver isso o mais rápido possível. Ele rolou uma entrevista, né, no canal Cavadinha FC, onde ele participou lá, e é um podcast, e ele disse que muitos atletas de alto rendimento fumam, mas ao contrário dele, escondem isso. Ele disse que isso não incomoda ele, mas claro, quando incomodar, vai ser o primeiro a se preocupar, como eu falei antes. Disse que o UFC nunca discutiu nada sobre isso com ele, nunca recomendou, nunca falou nada, nunca tocou no assunto com ele sobre isso. Falou também que para compensar qualquer tipo de problema que o cigarro pode causar, ele treina demais, é o primeiro a chegar e o último a sair na academia, e ainda abre aspas para o que ele falou aqui, ó. Podem me botar para lutar 5 rounds, que eu vou estar pronto para lutar 6, e não vou cansar. E terminou dizendo que tem vários caras que não fumam e cansam no primeiro round. E ele admite que pode até cansar em uma luta, mas não será por esse fator. Sabe que eu ia fazer essa provocação com vocês, assim. Citem aí, por favor, Barbie e Meloto, 2 lutadores que cansam muito rápido numa luta. O Vitor Belfort era um cara que cansava rápido. Ele Não, que está no plantel. Exemplo. Não, peraí, esse aqui é atual? Atual, que está no plantel. Miles Jones, que aliás vai lutar agora. Pronto, Miles Jones 1, algum outro, que cansa muito rápido. É a hora que dá branco, né, desgraça? Vocês não são os especialistas? Isso, eu vou listar toda a categoria dos pesos pesados aqui para você. Vocês não são os especialistas aqui? Romanov tem o Romanov. Hã? O Romanov. Pronto, Romanov e o Miles Jones. Não fumam. Agora, o Carlos Prates, ele tá ferrado.
Porque assim, não importa se o Cigarro vai ter culpa, se não vai ter. O dia que ele perdeu uma luta e que o cansaço for um desses fatores, que viu ele desacelerado, que ele perdeu rounds decisivos ali, porque deu uma cansada, cigarro. Quem tá no show para se molhar. Isso vai. O dia que ele perder uma luta, se não for por um nocaute nos primeiros rounds, o cigarro só vai se falar do Cigarro no dia seguinte. Podem gravar isso que eu tô falando. UFC Vega 100, Neil Magny versus Carlos Cigarro Prates. Por favor, Meloto, vamos resenhar agora o card preliminar, o comecinho dele. Confirma para mim, começa às 18 horas, é isso, Meloto? Qual que é a primeira luta? Exatamente, o card preliminar começa às 18 horas e a primeira luta é entre a Melissa Mullins contra a Cláudia Sigula. Confronto aí entre a Melissa, que já está no UFC há mais tempo, e a Cláudia, que está estreando. Não temos muitas informações a respeito da Cláudia. A Melissa foi nocauteada pela Nora Corleone, ou seja, cara, já mostra que não tem muito potencial ao passar por essa situação. Então, eu vou ir de Cláudia aqui, vou confiar no desconhecido. E na segunda, Meloto? Depois a gente tem o Trezan Gore contra o Antônio Trocoli. Aqui um confronto de um nível maior, né? Obviamente. O Gore é um cara que quase venceu o TUF, chegou na final, mas se lesionou, não pôde participar. E o Antônio lutou contra o Shara Magomedov aí, recentemente, perdeu, né? Mas não atuou tão mal assim, fez frente. Luta de strikers aqui, cara. O Antônio gosta de uma luta que acabe de não deixar a luta ir para a decisão dos juízes. E o Gore tem poder de nocaute, então essa luta pode ser interessante nesse quesito aí, pode terminar na via rápida. Eu vou de Trocoli. Eu acho que o Trocoli também pode levar para o chão essa luta aí. Levemente zebra, o Trocoli, ou Trocoli. Mas o palpite do Meloto tá indo nele. Concorda, Barbie? Eu concordo, na verdade. Eu achei, assim, eu fico pensando a respeito de quanto que o Trocoli cansou na luta contra o Magomedov, se aquilo foi por ele estar pegando a luta de última hora ou não. Caso tenha sido, eu acho que ele realmente tem muita lenha para queimar dentro do UFC, enquanto o Trejan, ele tem meio que sido uma decepção dentro do UFC. Ele era super favorito para ganhar o Ultimate Fighter. Super, ele estava falando de duplo campeonato antes de ganhar o Ultimate Fighter. Beleza, ele não competiu na final, como o Meloto disse, mas depois eles refizeram a final contra o Brian Baron e ele perdeu. E depois ele perdeu para o Cody Brandt por nocaute no primeiro round. É o tipo de coisa que você já fica pensando assim, pô, eu não tenho como levar esse cara em muito alta consideração, sabe? Eu realmente acho que o Trocoli deve levar essa luta. Na sequência tem o Corey Stamann contra o Damon Blackshear. Corey Stamann, um veteraninho aí, né? Levemente, nem tão levemente, ele tá como zebra mesmo. Vocês estão de acordo com isso? Cara, eu tô de acordo. Se a gente olhar o que aconteceu na carreira dos dois recentemente, eu acho que faz sentido. O Blackshear teve aquela luta contra o Mário Bautista, que, inclusive, eu pontuei para ele, sabe? E ele pegou a luta, tipo, faltando uma semana para a luta. Assim, ele lutou, ganhou. Na semana seguinte, ele tava lutando contra o Mário Bautista. Foi uma parada, assim, um bate-volta super rápido. Eu achei que ele tinha ganhado contra o Mário Bautista, que hoje está dentro do ranking da categoria dos galos, enquanto o Stamann está em decadência franca. Ainda é um cara muito resiliente, muito técnico, mas eu acho que nesse nível ele não compete mais. Se a gente for ver as últimas vitórias dele, também foram contra caras mais decadentes ou contra caras de um nível mais baixo. Eu acho que o Blackshear tem o que é preciso para vencer essa luta. E na sequência, Barbie, tem o Matthew Semelsberger contra o Charles Reddick. Luta válida pelo peso médio. Tá um equilíbrio ali nas bolsas. O peso meio médio, perdão. Dois americanos. A gente vai apostar, a gente vai de que no palpitão aí, Barbie? Assim, eu vou ser muito sincero com você, Rampa, meu querido, que a minha impressão é que essa luta só tá parelho nas bolsas, porque a galera tá na ideia de que o Semelsberger perdeu tantas lutas que ele tem que ganhar. Porque ele tá com 3 derrotas seguidas e não foram derrotas muito legais, não, sabe? Ele tomou
Só nessas 3 derrotas, ele tomou um total de 14 quedas, sendo que ele foi nocauteado pelo Magic depois de vencer o primeiro round e cansar demais. Nas outras lutas dele, mesmo que ele tenha levado uma certa vantagem na trocação, ele simplesmente não conseguiu parar qualquer investida de wrestling. O Hardke, eu não gosto dele, mas ele é um cara decentemente bom, e sabe? Eu acho que ele vai explorar justamente essa desvantagem. O meu palpite aqui tá indo no Hardke. Eu não acho que seja uma luta dada, porque o Semelsberg é um cara grande, é um cara ogro, é um cara de baixo pesado, mas eu acho que a diferença de habilidade aqui é significativa. E na sequência, Meloto, tem Brasil no octagon, hein? Conta pra gente. O Eliseu Capoeira contra o Zachary Scroggin. Anunciaram essa luta há 1 hora atrás, o Zachary substituindo o Nicolas Delby. E, cara, não tem muitas informações sobre o Zachary. Agora, ele é um cara invicto. Há uma mescla ali entre nocaute e finalização e decisão do juiz, ou seja, um cara que tende a ser completo. Já o Eliseu é um cara muito mais experiente, né? O problema é que ele pode estar numa descendente da carreira. Acredito que já esteja, inclusive. Vamos ver se ele consegue manter um nível, pelo menos, superior ao estreante. E na sequência, Melo? Bom, na sequência a gente vai ter o Gaston Bolanhos com o Cortavius Romulus. O Gaston, um cara que veio do Bellator, striker habilidoso, técnico, chama atenção por esse quesito. E o Cortavius eu não tenho muitas informações. Se o Barbie quiser falar um pouco sobre ele, eu realmente não assisti a última luta dele. Cara, eu vou dizer que assim, essa luta é uma luta de baixo nível. É chato dizer isso e a gente diz isso constantemente, mas o que eu vi do Cortavius foram justamente as performances dele no Contender Series. A primeira foi contra o Ramon Taveras, que ele foi brutalizado em 30 segundos. A segunda, ele ganhou uma decisão unânime contra um cara, o Michel Imperato, que eu também não acho que seja grande coisa. Os dois são trocadores aqui, eu acho que são trocadores extremamente medianos. É uma luta complicada de se apostar. Sabe, eu vou até olhar aqui em quem que eu apostei na minha lista, porque eu apostei no Cortavius Romulus e realmente, tipo assim, é aquela coisa que eu tô apostando no desconhecido. É como eu sempre reclamo do Contender Series, eles contratam os caras tão meio de tabela, nível regional, que até eles entrarem lá e se enfrentarem, eu não tenho como dizer o real nível de um ou de outro, porque eles estão lutando contra um nível de competição muito esquisito, sabe? Não tem nenhum cara no cartel desses dois que eu possa falar, venceu esse cara, eu posso dizer que o nível dele tá aqui. Não, os dois são mais ou menos. Ô Barbie, fechando então o card preliminar, tem a Carol Kowalkiewicz, que é a 15ª do ranking, e pedindo para entrar no ranking, pedindo passagem a Denise Gomes. Só responde para mim o seguinte, cara. Esse favoritismo gigantesco da Denise Gomes nas bolsas de aposta, tá alinhado? É isso mesmo? Ela é muito favorita? Ela é favoritíssima, cara, com todo o direito do planeta. A Carolina, mesmo que ela tenha... Que delícia escutar isso! Que delícia escutar isso, vocês já vão saber por quê. Segue, Barbie. A Carolina, mesmo que ela tenha dado uma ressurgida na carreira dela, eu sei que ela perdeu a última, mas antes disso ela tá vindo de uma sequência de 4 vitórias seguidas. E, tipo assim, é impressionante o que ela fez tão tarde na carreira dela. Ela teve uma sequência de 5 derrotas consecutivas dentro do UFC. Conseguir fazer o que ela fez é impressionante. Mas, cara, ela já tá com quase 40 anos de idade, pegando a Denise, que está no auge, vindo de uma vitória que ela era super azarona contra a Eduarda, que ela conseguiu se defender as quedas, se levantar quando era quedada, trabalhar muito bem a trocação, mostrou muito gás, ela tem muito poder de nocaute para a categoria. Tipo assim, esse é um casamento ruim. Esse é um casamento ruim mesmo. Botaram a Carolina aqui para morrer. A chance dela é conseguir engolir a Denise no volume, mas eu acho que tem até mais chance da Denise conseguir engolir ela no volume do que o contrário. Como bem disse Meloto, começa às 18 horas esta edição do UFC. Se você quiser assistir o card preliminar, esteja prontinho às 18 horas na frente do computador, do smartphone ou da sua televisão. Campo minado. Campo minado. Chegou a hora da gente explodir as coisas por aqui. Já aviso que tem mico. Vamos aos recaps. No evento passado, este que vos fala, Rampazzo, foi de Youssef Zalal, vencendo Jack Shore. Check para o Rampa. Meloto foi de Mike Malott, vencendo o Travis Guile. Check para o Melo.
E o Capitão Carisma foi de Marc-André Barriot, vencendo os Dustin Stoltzfus, mas não viu a cor da bola, no chão, não viu a cor da bola em pé, mas que vareio, Bicho, o Barbie... que vareio. Fala. Cara, não, você disse tudo. É tipo assim, o cara tomou a queda, tomou uma passada de caminhão no chão, levantou, pensou, agora eu me consagro e morreu. Meu pai do céu, ele era o maior favorito do evento, cara. Ele foi dominado de ponta a ponta. Que é isso? Então, o que acontece, Meloto, quando alguém erra, coisa que você conhece bem? Eu não sei, não. É pagar mico, né? Vai ter que pagar mico, meu amigo. Vai pagar mico. Dessa vez não é você, hein, Meloto? Se safou, hein? Ah, coisa boa. Hoje eu tô aqui, ó, com a pipoquinha já prontinha. Então é o seguinte, antes do campo minado dessa edição, o UFC Vegas 100, Magny versus Prats, a gente já vai falar daqui a pouco, vamos colocar o Barbie para trabalhar. O mico do Capitão Carisma será o seguinte, eu acabei de mandar para ele 3 nomes que ele vai ter que, sem pronunciar nenhum som, por mímica, imitar essa pessoa e fazer o Meloto adivinhar quem é essa pessoa. 3, 2, 1... Capitão Carisma, o primeiro nome, valendo. Não! Sem objetos. Mas, bicho, eu vou te dizer que a única coisa que eu sei dela são os objetos, pô. Você não tinha nem que falar que era mulher, filha da p... Ô, desgraçado, sem mãe. Vai, começa a imitar logo, vai. Eu não sei o que imitar. O seu mico, se vira. Não, mas eu juro que eu não conheço essa pessoa, assim. A única coisa que eu sei é a parte com o objeto. Faz. Alguma coisa. Ok. Meloto. Que isso? Meloto, me ajuda aqui. Ai, meu Deus. Me ajuda Amanda aqui. Nunes? Não. É porque tem uma coroa em cima da Não é cabeça. uma lutadora, rainha do não é MMA. uma coroa também. É um famoso troféu. Qual que é esse troféu, desgraçado? A Champions League? Meu pai do céu. Meu pai do céu. Que troféu, cara! Quando você não ganha absolutamente nada, qual é o seu troféu? É o prêmio? Você nem podia estar falando tanto assim. Tá falando Mas demais. Se eu falar, a câmera só fica com o Meloto. Quebrei a cena. Cara, não sei, cara, não tenho ideia. Pensa, o que é isso? Essa forma. Sei lá o que é isso, rapaz. Me ajuda, Meloto. Você tá me Não vai acertar nunca. Isso foi o Barbie tentando imitar Carmen Miranda. Vamos pro próximo. Você me quebra desse jeito, Meloto. Você me destrói. Troféu, cara. Troféu abacaxi, meu querido. Parabéns, aliás, parabéns pelo seu troféu abacaxi. Agora vamos pro segundo, hein, Barbie? Por favor, 3, 2, 1, valendo. Barbie, você precisa falar alguma coisa com a câmera. Vem pra cá, câmera. Vem pra cá, câmera. Ok. Que isso, cara? Ô, corno desgraçado. Ó. Evander Holyfield? Ei, Aê! meu garoto Meloto. No auge. Ah, essa aí não tinha como errar, né, cara? Orelha, né? Ouro com o André Mascote. E por fim, a terceira imitação de uma personalidade por João Menegari Barbie. Por favor. 3, 2, peraí. 3, 2, 1, valendo. Vem cá, câmera, porque essa aqui é fácil para nós. Meloto. Que Meloto. isso, cara? Meloto, pelo amor de Cristo, Meloto. Tá, isso é lutador? O que é? É pra ser um lutador isso, cara? Meloto, Não, faz isso aqui. ele não pode falar, Faz Meloto, isso aqui, não faz Meloto. pergunta. Pô, então é o Lula, cara. É o Lula! Obrigado, Ah, Meloto. mas você roubou, né, Barbie? Esse não, Alizinho essa aqui era não fácil. podia.
Isso aqui Por não que podia. Isso aqui não podia. Você quase escreveu no nome dele. Pô, mas é o famoso faz o L, você quer que eu. A coisa mais icônica da campanha. Essa aí, até a galera do Spotify adivinhou. Muito bem, muito bem, muito bem. Palmas para o Barbie que pagou o mico, que lhe foi incumbido. Muito bom, muito bom. Vamos, time! Campo Minado não acabou, porque tem um evento esse sábado, né? E você que tem a coragem de acreditar na gente, nos nossos palpites. Peraí. Em mim? Quem acreditou em mim? Eu preciso falar isso. Quem acreditou nos meus palpites desde que a gente começou isso daqui há quase um ano tá milionário. Milionário. Foram mais de 20 rodadas e eu só errei uma. Okay? É que eu não aposto. Eu sou um menino responsável, senão eu estaria milionário também se eu tivesse ido nos meus palpites. Então vamos lá. Primeiro palpite certeiro de quem não erra, né? Líder inconteste do Campo Minado. Denise Gomes vencendo Carolina Kovacevic. Meloto, qual que é o teu? O meu é o Carlos Prates, vencendo o Neil Magny, por nocaute. Por favor, acerte, Meloto. Nunca torci tanto para você não pagar mico num programa futuro. E Barbie, por favor, qual é o teu? Gillian Robertson vencendo Luana Pinheiro. E eu vou dizer aqui que eu acho que esses três aqui, ó, diferentemente da semana passada, que todas as lutas eram arriscadas, essa aqui parece suave. Tá Ziquei. Tá valendo o bilhetinho aí, Barbie? Ó, meu patrão, eu vou dizer que eu acho que isso aqui vai, tipo, você vai colocar a casa para pagar uma bala, mas eu acho que é meio garantido. Vou fazer a loucura de colocar R$30 neste bilhete, hein? Nunca faço aposta nesse valor, hein? Que eu sou conservador. Vou colocar R$30 e vamos ver o que vai dar. Lembrando que quem não anotou os nossos palpites, sinto muito, eu não vou repetir, mas você pode ir lá no @3tapinhas no Instagram, porque a gente publica toda quinta-feira os palpites do Campo Minado. @3tapinhas no Instagram. Meloto, por favor, chega mais com seu baú nas costas. Bom, o baú do Meloto nessa semana vai abordar os confrontos que rolaram em todos os UFC Apex, lutas principais envolvendo brasileiro contra americano. A exemplo agora do que vai acontecer no próximo sábado. Um retrospecto aí com todos os confrontos. Já o primeiro evento, o primeiro UFC Vegas 1, rolou Gilbert Burns contra Tyron Woodley. Vitória do Gilbert Burns por decisão unânime dos juízes. Isso em 2020. No mesmo ano, o UFC Vegas 7, Frank Edgar versus Pedro Munhoz. Frank Edgar, vitória por decisão dividida dos juízes. O UFC Vegas 12, ainda em 2020, o Ryan Hall contra Anderson Silva. O Ryan Hall nocauteou o brasileiro, o Anderson Silva. O UFC Vegas 14, Rafael dos Anjos contra Paul Felder. Rafael dos Anjos venceu o Paul Felder. Em 2021, o UFC Vegas 26, Marina Rodrigues e Michelle Watterson. Marina Rodrigues venceu por decisão unânime. O UFC Vegas 40, Norma Dumont contra Aspen Ladd. Norma venceu a Aspen por decisão unânime. O UFC Vegas 43, isso em 2021, né? Kathleen Vieira contra Misha Tate. Brasileira venceu por decisão unânime dos juízes. José Aldo fez a luta principal do UFC Vegas 44 contra o Rob Font. Vitória do José Aldo por decisão unânime dos juízes. Agora em 2022, Johnny Walker versus Jamal Hill. Hill nocaute no primeiro round. O UFC Vegas 55, Kathleen Vieira contra Holly Holm. Holly Holm perdeu, né? A Kathleen venceu a americana por decisão dividida dos juízes. Agora o UFC Vegas 59, Jamal Hill contra Thiago Marreta. Jamal Hill nocaute no quarto round. Agora em 2023, o UFC Vegas 69, luta principal, Erin Blanchfield contra Jéssica Andrade. Erin Blanchfield, finalização no segundo round. Agora o UFC Vegas 70, o Brandon Allen venceu o André Muniz, né, o André Sergipano, no terceiro round, por finalização. Depois, o UFC Vegas 73, a Mackenzie Dern venceu a Angela Hill por decisão unânime dos juízes. Depois, no UFC Vegas 77, luta principal, Holly Holm e Mayra Bueno Silva. Inicialmente a Mayra venceu,
por finalização, mas depois rolou um no contest por conta de um antidoping positivo da brasileira. Aí agora em 2024, a gente teve 4 lutas principais envolvendo brasileiro contra americano. O primeiro, Rose Namajunas contra Amanda Ribas. A Rose venceu por decisão unânime dos juízes. Depois a gente teve o UFC Vegas 91. O Alex Pérez venceu o Matheus Nicolau por nocaute. E aí no UFC Vegas 96, o Caio Borralho venceu o Jared Cannonier por decisão unânime dos juízes. E o último UFC Vegas que rolou com o brasileiro na luta principal contra o americano, o Anthony Hernandes venceu o Michel Pereira por nocaute no 5º round. Então, a gente teve aí 18 lutas com resultados de vitória para um dos lados, né? A gente teve um no contest, né, que seria a 19ª luta. Resultado, galera, olha só que interessante. 9 vitórias para o Brasil e 9 vitórias para os Estados Unidos. Ou seja, está empatado. E agora essa luta do próximo sábado vai definir aí quem vai levar vantagem exatamente no UFC Vegas 100. Olha que legal, né? Olha que interessante isso. Quem será que vai levar? Brasil ou Estados Unidos? Olha só, não existe evento, não existe card ruim, que não é o caso desse, o card não está tão ruim, não está à altura de um UFC numerado 100, mas não está tão ruim, mas o dia que tiver um card muito ruim, chama o Meloto, que ele encontra algum pretexto, alguma narrativa para deixar aquele card, aquela luta interessante. Maravilha, Melotíssimo, chegamos ao fim deste podcast, desta edição, mas a gente não vai embora, a gente não mete o pé sem antes meter a mão, ou na cara ou nas costas de alguém. Começo eu, meu tapinha de despedida vai nas costas dele, do Youssef Zalal, que me garantiu mais um pontinho rumo ao pote de ouro no Campo Minado. Eu que não erro nunca, eu que tô lá na frente na pontuação. Quer ver? Rapidão aqui. Rampazzo, placar do ano até agora. Começamos em maio. Rampazzo, 33 pontos. Em segundo, o Barbie, com 26 pontos. Em terceiro, o Meloto, com 20 pontos. Eu estou com 33, eu estou 7 pontos à frente do Barbie, que é o segundo colocado. É brincadeira. Tá difícil perder essa aposta e essa graninha, R$400 no final do ano, hein? Vai ajudar a comprar algumas pizzas aí. A pizza que eu como é cara. Eu sou gourmet, eu sou fresco. Pois o meu tapinha vai nas costas do Youssef Zalal. Não só por ter feito eu ganhar mais um ponto, não só pela maneira como ele vem encerrando lutas nesse seu retorno ao UFC, né, com letalidade. Isso por si só já valeria. Mas muito vocal ao microfone também, né? Tá virando uma personagem, tá sabendo trabalhar o trash talking, barba, cabelo e bigode, né? Tá mandando bem no octógono e logo depois também. Golaço, tô gostando desse lutador, chegando, e vou te falar, hein? Ilia Topuria que se cuide, porque essa luta não vai acontecer tão cedo, obviamente, vai dar tempo do Zalal amadurecer, evoluir como lutador. Eu não sei não, hein? Esse cara vai dar trabalho pro top 5 da categoria, é o meu palpite. Barbie, chega mais, qual que é o teu tapinha de despedida? Tá bravo, tá amoroso? Conta pra gente. Para começar, só queria dizer que eu amo o Zalal e é muito bom que eu amei o Zalal demais na primeira vez que ele entrou no UFC e ele foi só decepção. Então é muito bom ver que agora ele está finalmente fazendo jus ao título de meu garoto. Mas o meu tapa vai na cara de todas as pessoas. Isso aqui, essa é a hora de tirar o óculos, olhar diretamente nos olhos de todos vocês. Você. Aqui tem coragem. Você, não. Deixa eu ajustar a câmera aqui. Você que viu o Belal saindo da luta principal do UFC 310 e pensou, tomara que o Poatan pegue essa luta. Vergonha. Você deveria se envergonhar. Você que achou que o Ankalaev deveria ter pegado essa luta. Deveria se envergonhar também. O Ankalaev lutou tem uma semana. O Poatan lutou tem um mês. O Poatan lutou 3 vezes esse ano, pediu um tempo. Ele deveria pegar mais uma luta de última hora. E aí, beleza, a luta não aconteceu, não se firmou. E eu tenho que entrar na porcaria das redes sociais
o mal da humanidade e ver um tanto de gente falando, pô, o Poatan correu, pô, o Ankalaev correu. Ninguém correu, bicho. Essa é uma ideia fraca. A ideia de pegar essa luta de última hora, de casar mais uma luta para o Poatan de ultimíssima hora, dessa vez contra possivelmente o melhor oponente que ele vai ter na categoria, e da mesma forma casar a disputa de cinturão que o Ankalaev merece por direito de última hora, é uma desfeita para os dois como lutadores, é uma desfeita para os dois como atleta. Eu vou dizer que é principalmente uma desfeita para o Poatan, pelo tanto que ele salvou a pele do UFC esse ano. E você querer que ele faça isso mais uma vez e ficar ainda assim achando que essa é a melhor ideia do mundo. Não é. Não é. Isso é abuso do funcionário. Como empregado, o Poatan deveria se recusar a fazer isso e eu estou do lado dele. E tenho dito. Tô muito bem, Meloto. E você tem a dizer o quê no seu tapete de despedida? Bom, meu tapa vai na cara do senhor Dana White. Mais uma vez, Francis Ngannou sendo apagado da história da empresa. O UFC divulgou um vídeo, galera, um compilado com todos os nocautes da história do UFC na Arena Apex, seja o UFC Pay-Per-View ou o UFC Vegas, né, porque aconteciam lá também eventos numerados, né, no início da pandemia ali. E o nocaute que o Francis Ngannou teve contra o Stipe Miocic, não estava na lista dos 100 nocautes. E teve nocautes lá muito piores. Né? Teve o nocaute do Sean O'Malley, do Marlon Vera contra o Sean O'Malley, por exemplo. Teve aquele nocaute modorrento do Cyril Gane contra o Júnior Cigano, que pegou na nuca aquela cotovelada lá. Polêmico, por si só. Já mostra que não deveria estar ali no lugar da luta do Francis Ngannou, por exemplo. Ou seja, mais uma vez, o UFC aí com a tentativa de apagar o Francis Ngannou da sua história para não promover a PFL, né? Não promover de quebra um concorrente. Para mim é uma atitude assim, eu não sei nem o termo que eu vou usar, não sei se é covarde, mas é apelar demais, sabe? Existem formas de você engrandecer o seu negócio sem desrespeitar aquilo que já aconteceu ali na história, e o UFC poderia muito bem fazer isso, mas não, fica com essas atitudezinhas aí, mesquinhas, para apagar a sua própria história, porque o Francis Ngannou e o UFC conviveram muito bem juntos enquanto estiveram juntos, né? Acho difícil alguém escutar isso e não concordar com você, Meloto. Então, por favor, compartilhe este vídeo para fazer esse vídeo circular e chegar até o Dana White para ele levar essa bofetada na cara em loco, em tempo real. Meus amigos, meus amores, até quinta-feira que vem. Toda quinta-feira estamos aqui, não falhamos nunca. Hasta! 3 tapinhas.